E aí, turma, tudo bem com vocês? Estou aqui para mais um encontro, mais um momento, né, virtual da nossa disciplina de Introdução ao Estudo do Direito. Com esse vídeo, nós iniciamos um novo tópico, que é o Fontes do Direito, tá? E mais especificadamente, vou falar hoje com vocês, nesse vídeo, sobre costume enquanto fonte do direito, a distinção de fontes materiais, fontes formais, todas essas questões a gente já abordou em aula anterior, né, por meio de mapa mental, e a aula de hoje a gente vai conversar um pouco sobre o costume enquanto fonte do direito. Lembrando, para quem não me conhece, ou para quem esqueceu, ou para quem quer reafirmar, eu sou a professora Josiane, do curso de Direito da União, e estou com vocês na disciplina de Introdução ao Estudo do Direito. Então, vamos lá para os nossos slides, para a nossa aula ficar mais interativa, nós conseguirmos acompanhar tudo bem direitinho, vou compartilhar aqui com vocês a minha tela. Então, como eu anunciei, falando aí sobre costume hoje. O costume, quanto fonte do direito, pessoal, também é chamado de direito consuetudinário. Então, eu tanto posso falar direito costumeiro, eu posso falar direito consuetudinário, posso falar costume com fonte do direito, o consuetudo, né, essa ideia de algo que se repete ao longo do tempo, que é essa ideia central, né, mais aprofundada, claro, que nós vamos falar hoje, mas direito, o costume enquanto fonte do direito também é chamado de direito consuetudinário, e que deriva de uma prática consuetudinária. A palavra consuetudinário, ela advém do termozinho chamado consuetudo, tá aqui, ó, termo em latim, que se pronuncia consuetudo, e que significa tudo que se estabelece por força do hábito ou do uso. Então, essa é a base central do pensamento do costume quanto fonte do direito. E é interessante a gente pensar, pessoal, e a gente começa a estudar as fontes do direito a partir do costume, não por acaso, mas porque realmente o costume foi a primeira fonte do direito a surgir. É a fonte originária do direito, porque é a partir daquelas práticas que os grupos, os corpos sociais, as civilizações, elas iam fazendo no seu dia a dia, praticando, compartilhando daquele costume, daquele rito, de tal maneira em que ele se tornava tão forte e tão impregnado naquele grupo, que a gente vai ter a ideia de construção de regras coletivas. Regras essas que derivam, que surgem a partir dessas práticas repetitivas de determinada coletividade, tá? Então, daí é onde vem também esse nome que a gente dá ao costume quanto fonte do direito, né? Prática consuetudinária, aquilo que se estabeleceu em um grupo social por força do uso e do hábito. Pessoal, nós seres humanos somos seres que tendemos à habitualidade. Por mais que algumas pessoas dizem, eu odeio rotina. Não, eu sei que todo mundo gosta, às vezes, de variar, então é importante até por uma questão de saúde mental, mas a gente ter variabilidades, né, no nosso cotidiano. Mas se a gente for pensar, o ser humano ele tende à estabilidade comportamental, tá? Essa característica individual ela também se repete dentro dos grupos. Nós tendemos a criar rituais, rotinas culturais e grupais a nível tanto de cultura no aspecto mais macro, como também na forma de estabelecer e de regular pequenas situações do cotidiano. Então, tem coisas no nosso dia a dia que a gente resolve, que a gente age, impulsionados pelo costume, tanto de algo que você já vem fazendo há muito tempo, como você vê que as pessoas geralmente fazem daquela forma quando se encontram diante daquela mesma situação. E é aí onde está a ideia de costume. Foi a primeira fonte do direito a surgir exatamente por isso, porque quando a gente vai analisar historicamente o desenvolvimento do direito na sociedade, já que a gente compreende que são coisas simultâneas, né? O direito, ele decorre da vida em sociedade, então, a partir do momento em que as sociedades elas vão surgindo, os agrupamentos humanos vão se tornando maiores e mais complexos, o direito também vai surgindo, ficando maior e mais complexo, tá? E nesses grupos originários, a forma como se compartilhavam as regras jurídicas era a partir do costume e daquelas tradições que eram vivenciadas de maneira rotineira e semelhante pelos grupos, principalmente como estratégia de soluções de dificuldades cotidianas e coletivas, como questões de divisão do trabalho, por exemplo, né, questões de parentesco, enfim.
tá? Então, decorrente dessa característica, né, do direito costumeiro, de que ele surge espontaneamente com a sociedade, é aquela prática que a gente encontra se repetindo ao longo do tempo dentro de determinados grupos sociais, a gente vai ter certas características relacionadas ao costume quanto fonte do direito. A primeira delas, o costume é gerado espontaneamente. Eu não tenho, como acontece, por exemplo, com a lei, enquanto fonte do direito, um órgão específico que, mediante um procedimento específico, ele vai elaborar aquelas normas, né? No costume, eu não sei, eu não consigo identificar ao certo quem criou a norma, ou não há agentes incumbidos dessa missão. É algo que no dia a dia, no cotidiano, pelo hábito, pela ritualidade, ele vai sendo gerado. Então, imagina a situação. Você está trabalhando com a pessoa X, né? Você vai prestar um serviço para uma pessoa X, e nessa relação de vocês surge um problema, e vocês resolvem aquele problema daquela maneira. Vocês acham uma solução Y para aquele problema. Se esse problema vier a acontecer novamente, vocês provavelmente não perderão tempo procurando outra forma de resolver. Vocês resolverão com a mesma solução Y que vocês aplicaram antes. E isso tende a se repetir ao longo do tempo, e outras pessoas, elas percebendo isso e se encontrando diante desse mesmo problema, elas vão tender a utilizar também a solução Y. Então, vê que a partir daí foi algo que espontaneamente, pelas relações cotidianas, foi surgindo no grupo, e de tal maneira que isso pode se perpetuar e se espalhar e se repetir da mesma forma durante um longo período de tempo, e aí eu vou dizer que para resolver aquele problema eu tenho que agir da forma Y. E aí eu já tenho consolidado aí um costume, né, enquanto uma fonte do direito, enquanto uma norma que regulariza aquele conflito específico, tá? E, portanto, também, pessoal, outra característica fundamental do costume é que o costume não está escrito. O costume, ele está espalhado no grupo social. O costume, ele se manifesta e se perpetua dentro da sociedade por meio oral, né? A oralidade é uma característica do costume enquanto fonte do direito. Nós, no nosso dia a dia, dizemos, não, nessa situação a gente vai fazer assim. E aí isso vai sendo levado de família em família, geração em geração, de grupo social em grupo social, sem estar escrito. Ah, professora, mas tem um costume tal que está escrito, porque virou lei. Então, ele já não é mais um costume enquanto fonte do direito. Eu já falo da lei enquanto fonte do direito. Tá? Tem legitimidade presumida. O que isso quer dizer? Pessoal, se o costume ele é fruto de uma manifestação espontânea da sociedade na resolução dos seus conflitos, das suas demandas cotidianas, tá? Se ele está ali de forma oral, sendo produzido pelos membros daquela sociedade. Então, a legitimidade dele é presumida porque as pessoas, ao participarem diretamente da elaboração daquele costume, elas já validaram que aquele costume é a forma melhor para resolver aquela situação que eles encontraram, né? A forma melhor encontrada para resolver aquela situação dentro daquele contexto. Então, o próprio povo, ao mesmo tempo ele já criou, já está aplicando, né? E já está dando eficácia àquela norma jurídica costumeira. Então, a legitimidade da norma jurídica costume, ela é presumida nesse sentido. Eu não preciso, como a gente viu em relação à lei, quando falou da validade da norma jurídica, eu não preciso observar se há legitimidade quanto ao procedimento de elaboração do costume, se há legitimidade quanto ao órgão que elaborou aquele costume, eu não preciso observar se está em vigência, eu não tenho que analisar todos esses critérios, porque ele já, a passo que surgiu o costume, ele já tem eficácia. Então, ele já tem essa legitimidade presumida, tá? Trouxe aqui para vocês uma definição que eu acho bastante interessante, que é a definição que Paulo Nader traz no livro dele sobre o que seja o costume enquanto fonte do direito. Eu acho ela interessante porque, a partir dela, é que a gente tira os requisitos para a constituição de um costume, tá? Então, vamos ler aqui comigo. O costume é o conjunto de normas de conduta social criadas espontaneamente pelo povo através do uso reiterado, uniforme e que gera a certeza de obrigatoriedade, reconhecidos e impostos pelo Estado. Então, voltando aqui para algumas palavras importantes que devem ser destacadas desse conceito, eu vou ter o conjunto de normas de conduta social criadas espontaneamente. Eu acabei de falar sobre essa característica da espontaneidade da norma jurídica, do costume enquanto norma jurídica.
pelo povo, aí, grupo social. Então, é algo que é construído coletivamente, diretamente pela sociedade, a partir de suas práticas, a partir dos seus usos reiterados, que são repetitivos, reiterar e repetir várias vezes, uniformes da mesma forma, e que geram uma certeza de obrigatoriedade. E um detalhe muito importante, que são reconhecidos e impostos pelo Estado. Então, para o costume, ele é fruto do direito, sim, na medida em que o Estado, ele mesmo reconhece e possibilita que o aplicador do direito, né, que ao se prestar à justiça, por exemplo, para resolver um caso concreto, se utilize das práticas costumeiras daquele grupo social, tá? Então, desse conceito de Paulo Nader, a gente tira 2 requisitos que são fundamentais para a constituição de um costume enquanto fonte do direito. Porque, gente, um detalhe importante aqui, não é qualquer prática social que pode ser considerado costume enquanto fonte do direito. Por que eu fui falando enquanto fonte do direito? Porque quando o costume é uma fonte do direito, eu estou falando do costume como uma norma jurídica. Norma jurídica que traz uma prescrição de um comportamento que deve ser seguido de maneira obrigatória pela sociedade, e tem aquelas características que nós vimos, né? Abstratividade, generalidade, bilateralidade atributiva, né? Principalmente a bilateralidade atributiva. Então, não é qualquer prática social que vai ter essas características. Eu preciso analisar os requisitos para que eu consiga dizer, não, aquele costume de fato, aquela prática de fato já pode ser considerado um costume enquanto uma fonte do direito, né? Já pode ser considerado uma norma jurídica de caráter costumeiro. Então, assim, por isso que eu coloquei até o símbolozinho aqui, ó, pessoal. Toma a nota, tá? Porque é bastante importante esses critérios. Só um instantinho, gente. Eu estava procurando de ajudar, aqui, meu celular ativou o comando de voz. Eu não estou achando onde é que eu faço. Aqui, achei. Então, assim, o requisito. Pronto, lembrei o que eu estava falando, desculpa, gente. Aqui, eu até coloquei esse desenho do livrinho com o lapisinho, exatamente para vocês tomarem nota disso aqui, porque é algo muito importante. Objetivo e subjetivo são os requisitos. Objetivo ou material, tem alguns autores que utilizam isso, né, esses termos. Um requisito objetivo ou material e o requisito subjetivo ou psicológico, tá? Por que eu prefiro o termo objetivo e subjetivo? Para deixar bem clara a distinção. O objetivo é aquilo que eu vejo claramente acontecendo na sociedade, na realidade objetiva e concreta. Subjetivo é aquilo que já está dentro dos indivíduos e eu preciso conversar com eles para entender o que eles pensam sobre aquele fenômeno. Então, um costume, para se constituir enquanto fonte do direito, ele tem que ter o requisito objetivo, que é aquela prática reiterada e uniforme. Lembrando, o que é uma prática reiterada e uniforme? Diante de uma situação A, eu sempre tenho a conduta B. Então, o que acontece? Se eu sempre repito aquele mesmo comportamento, então, reiterado é a repetição. Se eu repito aquele mesmo comportamento da mesma forma, uniforme, da mesma forma, durante um longo período de tempo, eu tenho um requisito objetivo do costume, tá? Gente, cuidado com esse fator tempo. Tem algumas pesquisas na internet que alguns alunos fazem e dizem, professor, eu vi que tem que ser 100 anos de prática para um costume se consolidar. Gente, não existe um período mínimo ou uma quantidade de anos específicos para que essa prática se repita, para que ela seja considerada costume. Isso é muito variado, principalmente na nossa sociedade atual, onde as questões, as situações sociais, elas se disseminam de uma forma muito intensa, muito rápida, devido à sociedade de informação que a gente vive. Então, eu não posso esperar 100 anos para a consolidação de um costume, isso vai ser muito variado. O que vai me dizer se aquela prática reiterada e uniforme, ela já pode ser considerada uma norma jurídica, vai ser o requisito subjetivo. Por isso que eu tenho que ter os dois ao mesmo tempo. Tem que ser uma prática reiterada e uniforme, mas que também gere nas pessoas que participam, compartilham dessa prática, uma consciência de que aquela norma adotada espontaneamente, aquela conduta adotada espontaneamente por aquele grupo social, possui um valor jurídico. O que é esse valor jurídico? Que também é chamado de opinio juris, ou opinião jurídica. É você compartilhar da ideia
e aí por isso que é o critério psicológico, né, vai a percepção dos indivíduos daquele grupo, eles passam a compartilhar da ideia de que aquele comportamento, ele é obrigatório, ele é exigível, ele já se repetiu tanto, da mesma maneira que eu posso exigir que as coisas continuem acontecendo dessa mesma forma. Olha que interessante. Então, isso é tão espontâneo realmente, gente, no nosso cotidiano, porque às vezes quando a gente, até em sala de aula, quando eu vou explicar o costume, geralmente eu uso esse exemplo. A gente em sala de aula, a gente tem muitos costume, eu percebo muito isso nos alunos, de sentarem sempre no mesmo lugar, principalmente dia de prova, cada um tem sua rotina, sua estratégia. E aí, às vezes, isso vai se repetindo tanto ao longo dos semestres, você está com aquela mesma turma, que você se sente no direito de exigir que todos respeitem o seu lugar de sentar ali naquela sala. Por mais que não tenha uma norma dizendo onde cada um deve sentar na disposição das cadeiras ali, quando se repete tanto ao longo do tempo e todo mundo percebe aquele comportamento, você passa a meio que sentir que você tem direito a sentar ali. E isso é tão interessante que às vezes o colega está sentado, aí vem você chegando, eita, vou sair que é o lugar do fulaninho, né? Então isso às vezes não acontece, é mais ou menos assim também. Então imagina que você é um fornecedor de um produto e tem os seus consumidores. Então vocês arbitram, por exemplo, que a forma de entrega é daquela maneira, uma maneira específica. Não tem uma lei falando sobre isso, mas vocês sempre fizeram dessa maneira. Isso se repete há muito tempo. Então, isso gera uma opinião entre o fornecedor, né, que é você e os seus clientes, de que aquela conduta pode continuar sendo exigida por ambas as partes. Essa é a ideia central do costume, tá? Enquanto fonte do direito, que tem que ter simultaneamente, ao mesmo tempo, esses dois requisitos para a sua consolidação. O requisito objetivo, que é aquela prática que se repete da mesma forma ao longo do tempo, e o requisito subjetivo, que é aquela convicção jurídica que as pessoas que fazem essa prática compartilham de que aquela conduta ela é obrigatória e, portanto, exigível, tá? Seguindo, outra observação muito interessante que a doutrina faz é do direito, comparando o costume com a lei, que é a norma escrita, tá? Então, a lei é uma fonte de direito fundamental para o nosso ordenamento jurídico, é a principal fonte do nosso ordenamento jurídico, a gente vai falar sobre ela nas próximas semanas. Mas imagina aí a lei, né, norma escrita, em face de um costume. Quando eu faço essa análise, eu posso ter 3 tipos de relação. Eu posso ter o costume sendo condizente com a norma jurídica escrita, com a lei. Eu posso ter o costume sendo contrário àquela lei escrita. E eu posso ter um costume que não está na lei escrita, tá? Olha só, eu posso ter essas 3 situações. A cada uma dessas situações eu dou um nome. O costume secund legem, que é esse primeiro que está aqui, ó, costume secund legem, ou segundo a lei, o costume praeter legem, ou para além da lei, e o costume contra legem, que é o contra a lei. Vamos entender cada um desses, tá? O costume segundo a lei, que é esse daqui, o secund legem, é o costume gerado pela lei ou quando a própria lei remete ao costume. Olha que interessante. Tem 2 facetas aqui. Primeira delas, se eu observo que o comportamento da sociedade é um comportamento que está amparado pela lei. As pessoas aplicaram a lei, têm seguido a lei, que é, lembrando, lei enquanto fonte do direito escrita, têm seguido a lei de tal maneira que ela já se incorporou ao cotidiano das pessoas, ao comportamento delas, e já se tornou uma prática que também é repetitiva e uniforme ao longo do tempo. Então, ali há uma correspondência entre o que a lei prevê e o costume da sociedade. Ótimo, costume segundo a lei. Mas eu também tenho uma situação nesse costume segundo a lei em que o próprio legislador, quando ele foi elaborar a norma escrita, ele disse assim, olha, nessa situação aqui, você pode julgar, senhor juiz, aplicando o costume. Olha que interessante. O costume segundo a lei, nesse sentido, é quando a própria lei faz menção ao costume como forma, como estratégia para a resolução daquele conflito, daquela demanda. Então, é quando a própria lei, norma escrita, faz menção ao costume, que é a norma oral, né, coletiva, para resolver aquele problema. Coloquei aqui 2 exemplos. O artigo 596 e 597 do Código Civil de 2002. Vou abrir aqui rapidamente para vocês, só um instante, para a gente acompanhar dentro do... Eu tenho que sair aqui. Dentro da própria legislação, como é que isso está previsto.
Aqui, Código Civil. Imagino que vocês estejam conseguindo acompanhar. Artigo 596. Não se tendo estipulado, nem chegado a acordo às partes, fixar-se-á... Ai, Jesus, espera aí, só um instantinho. Vou deixar aqui para parecer melhor para vocês. Aqui. Não se tendo estipulado, nem chegado a acordo às partes, fixar-se-á por arbitramento a retribuição, segundo o costume do lugar, o tempo do serviço e sua qualidade. O que esse artigo está querendo dizer? Ele está tratando aqui das estipulações, né, dos contratos de prestação de serviço. Então, imagina que você contratou um serviço de uma costureira para ela, costurar um vestido de festa. E uma prática muito comum aqui você leva o tecido ou combina com ela, com a modelo e tudo mais, e você manda fazer e depois é que você vai negociar a questão de preço e tarará, né? Então, imagina que foi feito isso, o vestido está sendo encomendado, aí você pergunta, sim, mas vai ficar quanto? E aí a costureira diz que é um preço que lhe surpreende, porque você já tinha pedido outros já tinha feito com ela outros vestidos semelhantes e não tinha sido aquele valor. Você fica surpreendido com aquilo, porque você não acha compatível com o serviço, né, com aquela costura que foi solicitada, e ao passo que ela também não abre mão do valor e tudo mais. Então, não fica claro ali qual, de fato, o valor que tem que ser pago por aquele serviço que foi prestado. Então, numa situação como essa, que o artigo está dizendo, que a orientação, quando isso acontece, né, uma das maneiras de resolver esse impasse é aplicando o costume do lugar. Olha só, não se tendo estipulado nem chegado a acordo às partes, fixar-se-á o arbitramento, por arbitramento, desculpe, a retribuição. A retribuição é o pagamento pelo serviço. Por arbitramento é que o juiz irá arbitrar, resolver, de acordo com o costume do lugar, o tempo de serviço e sua qualidade. Então, o que o juiz pode fazer? Tá, normalmente, dentro dessa sociedade, né, vamos imaginar dentro do Juazeiro, serviços como esses custam quanto? Ele pode fazer uma pesquisa. Ou então, na relação de vocês, quando você pediu uma costura como essa, quanto é que ela geralmente cobrava? Ou seja, o que o juiz está perguntando? Qual é a prática reiterada e uniforme que tem acontecido nesse grupo social? Então, eu vejo que essa prática já tem acontecido há tanto tempo, eu, enquanto julgador, que eu entendo que aquilo ali, ele gerou uma expectativa de que as coisas tenham um preço razoável dentro daquilo que sempre se cobrou. Então, diante disso, o juiz pode, de acordo com o costume local, arbitrar o valor que vai ser pago como retribuição por aquele serviço prestado, tá? Ou seja, gente, a própria lei, o próprio artigo 596 do Código Civil está fazendo menção ao costume como estratégia para resolver um problema social. Portanto, o costume, nesse caso, vai atuar como norma jurídica. Artigo 597. A retribuição pagar-se-á depois de prestado o serviço, se por convenção ou costume não houver de ser adiantada ou paga em prestações. Aqui esse artigo já está falando do momento do pagamento. Você contratou um serviço. Você tem que pagar 100% dele antes do serviço ser prestado. Você tem que pagar 100% desse serviço depois de ele ser prestado. Você paga 50% antes, 50% depois, 30% antes, 70% depois. Gente, tem várias formas de você resolver isso. Quem já contratou aqui um serviço de buffet, um serviço de internet, alguma coisa desse tipo, vocês devem ter visto já que tem geralmente essa negociação. Então, o Código Civil está dizendo que o ideal é que seja pago depois de prestar o serviço. Mas, se por convenção ou costume, as pessoas tiverem por hábito fazer o pagamento antecipado, 50% antes, 50% depois, que esse é muito comum aqui na região, o juiz pode aplicar esse critério, observando o costume da sociedade, tá? Então, mais uma vez, a norma escrita, a lei, fazendo aí menção ao costume como forma de resolver uma querela, de resolver um conflito social, tá? Então, com isso, a gente viu o costume secund legem, o costume segundo a lei, tá? Segunda forma, costume praet legem, costume aplicado quando há lacuna na lei. Costume com caráter supletivo à norma escrita. Olha só, gente, praeter legem significa para além da lei. Oxe,
Ou seja, o costume está além da lei. Eu não tenho nenhuma uma lei, uma norma escrita que regule aquilo, mas eu tenho um costume. Então, eu tenho uma lacuna normativa. O que é a lacuna normativa? Há uma brecha, uma ausência na legislação. Ainda não foi criada uma lei para resolver aquele problema. Mas a sociedade, por meio de suas práticas cotidianas, já tinha observado aquele problema e já vinha resolvendo há um certo tempo por meio de práticas repetitivas e uniformes. Então, nessa situação, o que acontece? O juiz, quando ele vai julgar aquele caso, e que não tem uma lei ainda para regular ele, portanto, há uma lacuna na lei, ele pode, como estratégia para resolver o problema, perguntar: há um costume que resolva isso? Ou seja, como é que vocês geralmente já vinham resolvendo esse problema? Já tinha uma prática consolidada socialmente para resolver esses tipos de conflito? Sim, havia essa prática aqui. Então, o juiz pode se utilizar dessa prática, desse costume, para resolver a questão. E isso por força, gente, do artigo 4º da LINDB, né? Eu coloquei 2 exemplos aqui, artigo 4º da LINDB e o artigo 8º da CLT. Lembrando, para quem ainda não prestou atenção na nossa aula passada, o que é a LINDB? A LINDB é a Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. Ela tem caráter gerais sobre como se organiza o próprio ordenamento. Então, na LINDB, no seu artigo 4º, ela diz assim, aqui, 4º, quando a lei for omissa, o juiz decidirá o caso de acordo com a analogia, os costumes e os princípios gerais de direito. Então, havendo omissão na lei, uma lacuna na lei, o juiz vai aplicar a analogia, os costumes ou os princípios gerais do direito. Esse costume aqui que a lei está falando, que a LINDB está falando, é o costume praet legem, o costume para além da lei. Não há uma lei que resolva aquela situação. Então, o juiz pode procurar um costume, né, havendo um costume, a resolver aquela situação por meio dele. No mesmo sentido, gente, é o artigo 8º da CLT, né, consolidação das leis trabalhistas, que eu também citei no slide como exemplo. Ele vai dizer o seguinte: as autoridades administrativas e a Justiça do Trabalho, na falta de disposições legais ou contratuais, novamente diante de uma lacuna, decidirão conforme o caso, pela jurisprudência, que é uma das outras fontes do direito que a gente vai estudar, por analogia, que é uma estratégia que a gente também vai estudar mais no semestre que vem, por equidade, que é uma forma de aplicação da norma, os princípios e normas gerais do direito, principalmente do direito do trabalho, e ainda de acordo com os usos e costumes, o direito comparado, que é o direito de outros países, mas sempre de maneira que nenhum interesse de classe ou particular prevaleça sobre o interesse coletivo. Então, veja que nesse artigo, dentre várias outras estratégias que o legislador apontou como forma de resolver um conflito trabalhista na ausência de uma lei, dentre eles está o costume. Então, nesse caso, também é o costume com esse caráter de complementar a lei, né, no caso de sua ausência, né, complementar o ordenamento, desculpe, no caso da ausência da lei, tá? Então, com isso, nós falamos do costume praet legem, que é o costume para além da lei. E, por último, o costume contra legem. Contra legem significa contra a lei. Aqui já é o oposto do secund legem. No costume contra legem, nós vamos ter uma orientação da norma escrita, em determinado sentido, e o costume social está indo em sentido oposto, em sentido diverso do que diz a lei escrita. Tá? Então, a prática social está sendo contrária à lei, causando desuso da própria norma jurídica. Então, a gente falou, quando a gente tratou de eficácia enquanto validade da norma jurídica, nós vimos que existem situações em que aquela lei nunca saiu do papel. Ou então, situações em que a lei diz uma coisa e a sociedade faz outra coisa totalmente diferente e que ninguém é punido por isso. Aí é um tal detalhe. Porque se a gente for pensar, a professora tem lá dizendo que é proibido roubar, mas tem gente que rouba. Quer dizer que a lei é um costume contra a legem? Não, gente, porque roubar não é considerado um costume quanto fonte de direito. É uma prática reiterada e uniforme, mas que a gente quer punir. Né? Não traz uma certeza de obrigatoriedade de que as pessoas têm o direito legítimo ao roubo. Não. Tá? O que a gente está falando aqui é de quando aquela prática social ela se repetiu de tal maneira na sociedade e as pessoas compactuam com ela. As pessoas validam ela, entendem que ela é uma conduta exigível, permitida, tem aquela opinião jurídica sobre aquela conduta. Então, eu cito como exemplo, né, que até que caiu mais em desuso, até o meu exemplo, né, porque a gente hoje em dia tem muito negócio de plataformas
de ouvir música online, como Deezer, Spotify, enfim. Mas antes dessas plataformas de música online, a gente tinha a velha estratégia de comprar DVD pirata, né? CD pirata, essas coisas. E quando descia ali na Rua São Pedro, que é a Juazeiro da Rua São Paulo, você via várias pessoas vendendo DVD pirata. Né? E ali é uma prática que é proibida, tá? Crime contra a propriedade intelectual, enfim. Mas, mesmo assim, todo mundo passava por ali e era como se fosse uma coisa normal. Às vezes, até a gente comprava, né? Às vezes a gente até via alguns policiais, né, que compravam para sua família, sabendo que ali era uma situação ilícita. Então, a lei dizia que era proibido, mas é uma conduta que todo mundo fazia, que a gente meio que concordava com aquilo. Então, era uma prática social que estava causando desuso daquela norma, por contrariá-la totalmente, tá certo? Então, é interessante observar que eu estou dizendo aqui, gente, que essa prática social que é contrária à lei, quando ela se repete, se torna e passa a ter esse caráter de ser aceitável e ter uma opinião jurídica acerca dela, e, portanto, se torna um costume, não quer dizer que a lei deixe de existir, tá? Por isso que eu estou falando desuso da lei, eu não estou falando revogação da lei. Porque, lembrando, revogação da lei, uma lei para ser retirada do ordenamento jurídico e perder sua vigência, isso só é possível por meio de outra lei, tá? Então, só quem revoga uma lei é uma lei nova que nasce com o intuito de revogar essa lei anterior, certo? Então, quando uma lei ela está a letra morta, porque os seus dispositivos não estão tendo eficácia, porque a sociedade tem um costume que é oposto a ela, a gente diz que essa lei está em desuso. O ideal seria que o legislador, percebendo isso, providenciasse a sua revogação, tá certo? Mas se ele não o fizer, o judiciário pode reconhecer essa situação, deixar de aplicar aquela lei a uma situação concreta, por considerar que o costume social é outro. Pode, desde que fundamentado, e inclusive explicando que um dos requisitos de validade da norma jurídica é a sua eficácia, como a gente conversou na aula passada. Então, o assunto norma jurídica tem muito a ver com o assunto que a gente está estudando agora, que é o assunto pontos do direito. Esse aqui é um exemplo prático para a gente continuar aqui nossa explanação sobre o costume, tá? Um exemplo que é muito falado nos livros de introdução, quando você pesquisa na internet também, que é o exemplo do cheque pré-datado, que é um costume que é contra a lei, mas que inclusive já foi até reconhecido pela jurisprudência, né, pelos tribunais. Vamos lá. O cheque é um título de pagamento à vista, né? Nós temos, né, dentro do direito empresarial, o que nós chamamos de títulos de crédito. Um dos tipos de título de crédito é o cheque. E nós temos uma lei que regulamenta o cheque, que é a Lei número 7357 de 1985. No artigo 32 dessa lei, que foi o que eu destaquei aqui no slide, tem dizendo o seguinte termo, né, a seguinte expressão. O cheque é pagável à vista. Considera-se não escrita qualquer menção em contrário. Parágrafo único. O cheque apresentado para pagamento antes do dia indicado como data de emissão é pagável no dia de sua apresentação. O que é que esse artigo está dizendo? O artigo da lei que regulamenta o cheque. Ele está dizendo o seguinte, que o cheque é uma ordem de pagamento à vista, ou seja, eu tenho dinheiro, mas não está comigo, está no banco. Então, eu quero lhe pagar uma quantia. Eu pego aquele cheque, preencho, dizendo o valor, eu assino, coloco todas as informações e lhe entrego. A partir daquele momento que eu lhe entrego aquele cheque, você pode ir no banco e, né, depositar aquele cheque e receber o dinheiro, tá? Então, a qualquer momento que você pode fazer isso a partir do momento que eu lhe entrego aquele cheque. Só que uma prática na sociedade, por uma questão mesmo de desenvolvimento do comércio, onde o crédito é algo muito importante, né, para o desenvolvimento das atividades econômicas, as pessoas começaram a desenvolver o seguinte costume: olha, fulaninho, eu quero te pagar essa dívida que eu tenho contigo, mas eu não tenho dinheiro hoje. Vamos fazer o seguinte: eu vou te dar esse cheque e eu vou colocar aqui a data, né, dia 30 de junho. Eu estou te dando hoje, dia 1º de junho, que é o dia que eu estou gravando essa aula. Mas você só pode pagar dia 30 de junho. Ou você só pode depositar dia 30 de junho. Porque se você depositar antes, eu não vou ter dinheiro na minha conta. O cheque vai voltar, vai ser uma burocracia danada, meu nome, inclusive, pode ir para o SPC e tudo mais. Então, vamos fazer o seguinte: eu estou lhe dando hoje, mas você deposita só dia 30, que é o dia que efetivamente eu vou lhe pagar para aquele produto que eu comprei. Pronto. Isso aí é uma prática que é muito comum
no comércio, né, no dia a dia das pessoas que negociam, que fazem compras parceladas, enfim. Então, imaginemos essa situação. Você deu esse cheque para ser depositado só daqui a 30 dias. A pessoa ficou muito aperreada, ou esqueceu desse detalhe, ou mesmo por maldade, queria logo o dinheiro, foi lá e depositou antes do dia 30 de junho. Você tem, né, se a gente for pensar pela literalidade da lei, que eu acabei de ler aqui, o artigo 32, essa pessoa, ela fez errado em depositar antes? Não. Essa pessoa, ela tem o direito de receber aquele dinheiro, que se tiver dinheiro no banco, ela tem direito de receber o dinheiro que estava lá assinado no cheque, aquela quantia? Tem, porque o cheque é uma ordem de pagamento à vista. A qualquer momento que for depositado no banco, ele deve ser pago pelo banco, tá certo? Entretanto, gente, você percebe que, para além da lei, existiu uma má-fé aí, como é que eu posso dizer, uma falta de uma quebra na confiança, porque você negociou uma coisa e a pessoa fez outra. Você combinou uma coisa, você combinou que era para ser depositado só dia 30, você se organizou para colocar o valor à disposição daquela pessoa naquela data combinada, a pessoa concordou, né? Teve aí uma boa fé da sua parte de imaginar que aquela pessoa ia cumprir o que foi concordado, e mesmo assim ela não cumpriu e depositou antes. E isso pode trazer vários prejuízos, tá? Além de você pagar os encargos para recuperar aquele cheque, né? Você pode ficar com o nome sujo sem nem estar sabendo, porque você não percebeu que a pessoa depositou antes aquele cheque. E isso trazer prejuízo no processo de financiamento de uma casa, por exemplo, que você pode estar fazendo em um outro banco. Então, isso pode trazer uma série de situações. Pensando nisso, que é uma prática social, veja, essa prática social de você predatar o cheque não está prevista na lei, mas era uma conduta que a sociedade vem fazendo há muito tempo, de maneira repetida e uniforme, e que gera nas pessoas a ideia de que, não, se eu combinei com ela, que era para depositar só naquele dia que eu coloquei a data, e isso todo mundo vem fazendo, é uma prática comum, eu passo a ter a ideia, a opinião de que eu posso exigir que ela só deposite na data combinada, entendeu? Gera uma certeza de obrigatoriedade, aquela opinião jurídica que eu falei com vocês. Então, diante disso, gente, isso vinha acontecendo, né? Muitas vezes as pessoas depositavam fora do prazo previsto e causavam uma confusão. As pessoas entravam na justiça para pedir indenização porque o outro não cumpriu o combinado. E aí a pessoa não conseguia ganhar porque tinha essa lei no artigo 32 que dizia que era uma ordem de pagamento à vista. Mas, entretanto, se reconhecia que houve uma quebra do vínculo, né, de confiança proveniente da relação de costume. Enfim, para tentar resolver essa situação desse costume, né, de predatar o cheque, que vai contra a lei do cheque, o próprio STJ, que é o Superior Tribunal de Justiça, elaborou uma súmula, que é a súmula 370. O que é uma súmula, professora? É como se fosse uma espécie de um artigo de lei, mas não é uma lei, tá? Mas é como se fosse um enunciadozinho que sintetiza o entendimento do tribunal sobre algum assunto específico. Então, o tribunal já se manifestou tanto sobre aquele assunto que ele resolve pacificar e tornar claro que sobre aquele assunto ele tem um entendimento tal. Tá? Então, no artigo 370 do STJ, o tribunal diz que caracteriza dano moral a apresentação antecipada de cheque pré-datado. Então, o que o STJ entendeu e pacificou foi que, apesar de não estar na lei que você é proibido de depositar o cheque antes da data prevista, tá? Da data que foi pré-datada, porque não é uma prática que está prevista na lei que você pré-datar o cheque, já que o cheque é uma ordem de pagamento à vista, mas, se você fizer isso, você está sujeito a pagar, ter que pagar a indenização por danos morais àquela pessoa que, né, sofreu algum tipo de prejuízo por você ter depositado o cheque antecipadamente, tá? Que tipo de prejuízo? Teve nome colocado no serviço de proteção ao crédito, né? Teve que pagar os encargos bancários para recuperar aquele cheque, enfim. Então, veja que essa súmula é um exemplo do reconhecimento pelo tribunal de um costume contra a lei, tá? E tentou compatibilizar esse costume junto com a lei que está em vigor ainda e que ainda tem aí os seus efeitos, certo, gente? Então, esse é um exemplo interessante onde a gente consegue contrastar a lei e o costume. E, por fim, aqui, a gente faz algumas reflexões sobre o que é que tem de positivo, o que é que não tem de tão positivo assim no costume quanto ponto do direito, tá? Então, quais são os pontos positivos e os pontos negativos do direito consuetudinário? Apesar de ser a primeira fonte do direito a surgir, ser a fonte espontânea, de maneira oral, gente, a gente tem atualmente um declínio da importância do direito enquanto fonte do direito,
ou do costume enquanto fonte do direito. Porque no nosso sistema jurídico, a principal fonte do direito é a lei. Então, muitos dos nossos costumes eles já estão escritos, já estão positivados por meio de leis, tá? Então, os aspectos positivos que a gente ainda pode encontrar nos costumes que nós ainda temos é que eles traduzem a aspiração do povo, porque tem aquele caráter de ser espontâneo, estar de maneira oral difundido no grupo social e, portanto, ser mais legítimo e autêntico, porque a mesma pessoa que está elaborando é aquela que já está vivenciando a norma tudo ao mesmo tempo, tá? Só que, ao passo que isso é um ponto positivo, também temos um ponto negativo, né, em relação a um costume muito importante, que é a sua dificuldade de provar o costume. Né? E também como os grupos sociais e as práticas coletivas elas vão variando de local para local, de comunidade para comunidade, às vezes a gente tem um costume em um sentido e outro grupo tem um costume totalmente diferente em relação ao mesmo fato. Então, tem uma variabilidade muito grande do costume, tá? E isso traz uma dificuldade de provar que aquele costume existe daquela maneira. Então, esses dois primeiros pontos que a gente tem aqui no slide, traduz as aspirações do povo e é mais legítimo e autêntico, seriam pontos positivos do costume enquanto fonte de direito. Agora, a variabilidade dos costumes dentro dos grupos sociais e a dificuldade em provar sua existência seriam pontos negativos, né, do costume enquanto fonte de direito, pois trazem uma insegurança jurídica. O que seria essa ideia de insegurança jurídica? Como não está muito claro e muito consolidado, não é muito fácil de provar que aquela prática ela já se tornou uma opinião jurídica dentro daquele grupo social, pode ser que seja reconhecido, pode ser que não seja. Você fica meio em dúvida, você fica inseguro em relação a exigir algum direito baseado em um determinado costume. Diferente de você exigir uma conduta de uma outra parte, já baseado numa lei, onde você tem ali como provar que está escrito que aquela pessoa tem que ter aquela conduta que está prevista na lei. Já no costume já é mais difícil de conseguir fazer esse tipo de comprovação. Por isso que tem aqui a observação embaixo, nós temos tido aqui no Brasil uma vertiginosa... Eita, meu Deus do céu, desculpa, gente, não sei se... Uma vertiginosa substituição do costume pela lei, tá? Então, muitas das práticas sociais que já vinham se repetindo da mesma forma ao longo do tempo e que eram compartilhadas pelas pessoas, o próprio legislador, ao perceber tais situações, ele já coloca essas situações em uma lei, em uma norma escrita para conferir maior segurança jurídica, já que a lei é a principal fonte do nosso ordenamento, certo? Então, gente, era isso que a gente tinha para conversar sobre costume hoje. Agradeço vocês terem me acompanhado até aqui. Espero que tenham ficado claros os nossos diálogos, as nossas reflexões. Se restou alguma pergunta, se tem algum ponto que você queira aprofundar, você sabe onde me encontrar. Estão aí meus contatos mais uma vez. Então, muito obrigada a todos que acompanharam. Um forte abraço, bons estudos. Lembrem de aprofundar as nossas discussões com pesquisas, com leitura na doutrina e tudo que vocês acharem mais interessante para a gente compartilhar depois. Então, um abraço, gente. Foi ótimo.